Queridos irmãos, lendo a palavra de Deus, e ela traz ensinamento para as nossas vidas. E esse quadro que a gente leu, esse acontecimento, os que são de igreja já o conhecem desde pequeno. Às vezes os também que não são de igrejas também o conhecem, porque já viu filmes, já viu histórias. Eu me recordo, desde criança, a igreja evangélica não tinha esse costume de falar tanto sobre o Domingo de Ramos, porque foi uma iniciativa da igreja católica, né? Então os crentes ficavam meio ressentidos, fazer igual, mas é uma data muito importante. E falando para vocês, que vocês imaginassem, se entrassem no texto, para que você possa também, junto comigo, aprender algo sobre o que foi lido. Quando se vem alguém muito importante para o Brasil, por exemplo, um grande presidente de qualquer lugar do mundo, há uma preparação, uma preocupação. E se é de um país muito importante, muito visado, a preocupação para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta confortável e seja protegida, que às vezes há também possibilidades de tentarem assassiná-lo, esse presidente, se ele for muito importante, se ele é uma pessoa não querida, mas é importante. Então há uma preparação. E quando também se vai fazer um filme, há uma preparação, os autores leem aquele texto, decora e pega o principal artista, um famoso, para que o filme seja impactante. Mas há também uma harmonia entre o filme, há uma preparação. Às vezes o adversário sabe que ele vai ser atacado, se prepara para ser atacado e se defende conforme a instrução do filme. Mas esse acontecimento, considerado Domingo de Ramos, ele não foi preparado desse jeito. Não foi anunciado previamente. E Jesus participa, ele é o principal autor deste acontecimento. E a gente vê que esse acontecimento, por si só, ele é maravilhoso, porque o povo acolhe Jesus. E conforme nós lemos em Zacarias, foi uma promessa feita há 500 anos atrás. É mais ou menos a idade do que o Brasil foi descoberto na data de hoje, mais ou menos 500 anos. O Brasil foi descoberto em 1500, os historiadores estão esquecendo. Nós estamos em 2020, então 20 e poucos anos. Mas a primeira profecia havia sido feita lá em Gênesis 3,15. Que Jesus viria para vencer algo que tinha sido ocorrido de grande tragédia, que é a morte da humanidade espiritualmente falando. Todos nós, descendentes de Adão, foi incutido em nós, no nosso ser, o pecado, e nós não iríamos para o céu, se não fosse Jesus. E isso aconteceu nesta história. Eu gostaria que os irmãos pensassem. A Esther falou de manhã e também preparei para falar isso. O Evangelho de Mateus é o único que fala que tem uma jumenta e um jumento, a mãe e o filho. Todos os demais evangelhos falam que só tinha um jumentinho. Quem está errado? É questão de escrever a história. Mateus foi o único que escreveu que tinha a mãe e o filho. E isto foi profetizado, os discípulos não estavam preparados. Viu a multidão, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Foi profetizado, é verdade, foi profetizado, está acontecendo. Glória a Deus, cantou junto com a multidão. Nem os discípulos que havia sido preparado. Eu lendo todo o contexto, quando Jesus se preparou, vou para Jerusalém, que o meu trabalho está acabando, agora eu vou para Jerusalém. Quando ele tomou essa decisão, quando ele iniciou a sua caminhada para Jerusalém, da cidade dele, de Nazaré, mais ou menos, vamos por 120 quilômetros. 120 quilômetros você andando, você gastaria 5, 7 dias andando e descansando. Sabe quanto tempo gastou?
6 meses. 6 meses com todos os acontecimentos. Por quê? Ele estava fazendo o ministério dele. Então, a profecia foi se cumprida, conforme nós lemos. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse, dizei à filha de Sião, eis aí vem o seu rei. Zacarias 9, conforme nós lemos. Jesus se revela como rei, porque ele é o rei. Aparentemente, não tem propósito algum, porque ele não reinou para o povo de Israel. Mas, conforme a profecia se cumprindo em Jesus, no domingo, a partir do domingo de Ramos, na entrada dele de Jerusalém, iniciou-se uma nova era, o reinado de Jesus espiritualmente falando. Iniciou-se ali, desde o seu nascimento, mas se cumpriu na sua morte e na sua ressurreição. Então, ele passou a ser rei daqueles que se converteram de Jerusalém, os judeus e os gentios demais que ali estavam, e a nós que somos filhos de Deus, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, ele passou a reinar em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, teve esse significado, o cumprimento da profecia, Jesus se tornando o rei. Mas também, Jesus entrou em Jerusalém com humildade. O povo aclamando Jesus, Hosana, Hosana, por que vocês estão cantando? Porque está entrando o nosso rei. Mas ele foi ao contrário. Por que ele entrou no jumentinho? Porque o jumentinho, quando se entrava no jumentinho, montava no jumentinho, era um símbolo de humildade. Quando um rei era poderoso, que ia para uma cidade dominada, ele entrava num cavalo. Ele gritava-se para ele, porque ele era um novo comandante, ele ia bem pomposo, montado num cavalo. E Jesus foi com humildade. Trouxeram uma jumentinha. A gente vê no texto uma coisa muito importante. A ação de Deus nesse acontecimento. Vamos analisar. Jesus fala, vai lá e fala e pega um jumentinho e traga a sua mãe junto. E se alguém perguntar, por que vocês estão roubando aí, pegando o jumento aí? É meu. Fala, o Senhor precisa. Vamos analisar-se friamente. Você tendo um animal e alguém pega, sem previamente combinar, e leva o seu animal. E ele fala, olha, o Jesus, o Senhor precisa dele. E teve uma obediência. Teve uma ação miraculosa na resposta, na atitude das pessoas donas daquele jumento. E deixaram levar. E outra ação, quando chegou lá, trouxe o jumentinho e Jesus montou nele. Nunca havia sido montado naquele jumento. Em sã consciência, alguém monta num cavalo, principalmente no nordestino fala jegue, sem domá-lo? Não tem como. Jesus montou e o jumentinho não saiu pulando, não saiu dando coice. Já parou para pensar isso? A promessa se cumprindo e Deus agindo até na natureza e nos animais. É isso que faz. A Bíblia fala no salmista que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a natureza sabe quem é Deus. A natureza louva a Deus, a natureza glorifica a Deus. Quando o homem pecou, a natureza também foi refletida. Não se tinha ervas daninhas e passou a ter, por causa do pecado. Não precisava de chuva, passou a ter, por causa do pecado. E a ação de Deus nessa entrada triunfal, os significados que a gente pode observar. Jesus, o Cordeiro que seria crucificado. João, quando viu Jesus, o que ele disse para o povo? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus, precisava se sacrificar os animais para que se houvesse perdão dos pecados.
Mas Jesus substituiu tudo isso, sendo o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se não houvesse Jesus, quantos animais teriam que ser crucificados ou mortos para que nós pudéssemos ser salvos? Acho que não daria conta. Hoje não está conseguindo nem alimentar em certos países, né, por falta de alimento. Imagina se houvesse necessidade de fazer isso. Mas Jesus veio para substituir toda a primeira aliança e ter uma nova aliança em Cristo Jesus. E esta foi, em Cristo Jesus, o Cordeiro que seria crucificado. Mas, contando-se a história e a gente vibrando com isso, a gente precisa ver a situação de Jesus. A angústia que estava pairando sobre ele, sobre o seu ser, porque o pecado nosso estava sobre ele. Não era só o sofrimento de ser crucificado, mas é o pecado nosso que foi imputado sobre ele na cruz. Lendo o contexto, só João destaca aqui alguns gregos, porque a crucificação foi na Páscoa. A morte dele foi no período da Páscoa. E todos os arredores iam para Jerusalém para participar dessa grande festa. E os gregos vieram, e vendo aquela situação, João destaca que eles quiseram falar com Jesus, e procurou um dos seus apóstolos, discípulo Filipe. Eu quero falar com Jesus, mas não consigo. E Filipe vai até André, e eles chegam até Jesus, e Jesus fala para ele: puxa vida, a situação não está fácil. A minha alma está angustiada, mas a semente tem que ir para a terra. Se ela não morrer, ela não pode nascer. Então Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E ele falando isso com os gregos, e Jesus falando, né? Então, Pai, se eu pudesse, pudesse me livrar dessa situação, mas glorificado seja o teu nome. E Jesus respondeu, Deus respondeu para ele: o meu nome está sendo glorificado em mim e em você. E as pessoas: houve um trovão? Não, Deus respondeu a angústia de Jesus conversando com os gregos. E depois desse acontecimento, a gente sabe que nesse mesmo Monte das Oliveiras, lá embaixo, no jardim de Getsemane, Jesus teve aquela angústia de orar e suar sangue, porque estava pesando sobre ele os nossos pecados. Mas ele suportou. Ele pediu para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus falou: não posso. Na cruz, ele gritou: por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para ele, naquele momento que ele teve que morrer. Mas ele foi o Cordeiro que se entregou por nós voluntariamente. O louvor da multidão. Hosana, nós cantamos aqui esses belos hinos, que quer dizer: socorre, salva-me. E outro texto, Mateus nos descreve que Jesus, ao chegar e ver Jerusalém, o que ele faz? Ele chora. Ele chora porque aquele povo que estava cantando para ele não iria continuamente dar esse louvor. Porque eles não aceitaram a providência de Jesus para a vida deles. A gente, como ser humano, a gente pensa: puxa Deus, o Senhor escolheu aquele povo, o Senhor fez tudo por ele, e depois o Senhor não os salvou. Eles tiveram a chance. Teve ali, desde Abraão, 2000 anos antes do acontecimento, todo o processo que quem conhece a Bíblia vê que o quanta chance Deus deu para aquele povo, nos profetas, nos sacerdotes, e eles sempre se voltando contra Deus. E ele chora: eu vim para vocês, mas vocês não estão entendendo, porque ele sabia que nos anos 70, Jerusalém seria destruída e devastada, e aquele povo teve que fugir da sua terra, por falta de obediência,
mesmo cantando com o rei deles. Por que eles cantavam? O louvor de gratidão. Os Salmos 24 eu ia ler, mas não vou ler, profetiza essa situação, e também a gente pode colocá-la na situação quando Jesus ascendeu aos céus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. O povo gritando hosana, e desde eles entenderem o processo da reconciliação que deveria ter nossa com Deus em Cristo Jesus, mas eles não entenderam a profecia. Até os discípulos não estavam entendendo aquela situação, mas eles cantaram, hosana, hosana, salvai-nos, por favor. Nós cantamos hoje aqui, e fica um alerta para nós. Aquele povo estava cantando para Jesus, porque eles queriam um rei que livrasse da situação de domínio de Roma. Quem não queria um rei que era poderoso, que fazia ressuscitar pessoas, que curava pessoas que cegos viam? Quem não queria um rei desse? Ele estava querendo um rei desse. Mas aquele rei, o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele não estava querendo governar um governo terreno, mas um governo espiritual. E eles não entenderam. E nós que estamos aqui cantando, a pergunta é que não quer se calar. Você que está cantando, hosana, hosana, Senhor Jesus, Ele reina em sua vida, Ele reina em seu coração, e você pode cantar como aquela multidão cantou, mas verdadeiramente, se você é filho de Deus, cante e recante essas canções, mas com certeza que o Senhor Jesus está reinando em sua vida. Não você querer um Deus que faça as suas vontades, um Deus que vem só para te curar, um Deus que te dê só um bem-estar, mas é um Deus que não vem para ser Senhor da sua vida, que dê direção para a sua vida espiritual, que dê um compromisso com a palavra de Deus, que dê um compromisso com a igreja. Qual o seu compromisso que você tem com a igreja? Só vir no culto à noite? Esse não é um compromisso na sua totalidade, porque a igreja é dinâmica, tem os seus compromissos, tem na terça, tem na quarta, tem às vezes com os jovens, tem a escola dominical, tem também um projeto que Deus colocou em nossas mãos, que é uma igreja nova. Nós dissemos hoje na escola dominical, Deus só vai nos dar pessoas se nós estivermos preparados para abrigar essas pessoas, para ensinar essas pessoas. Somos poucos. Estamos aqui pregando, porque precisamos dar folga para esse homem aqui. Não é fácil pregar todo domingo, não. Dá estudo na quarta-feira. Irmãos, eu fiquei sabendo há 15 dias atrás e fiquei incomodado nesses 15 dias para fazer uma mensagem. Ele está aqui toda semana. E qual o seu compromisso? Se o Senhor é seu rei, se você canta hosana, você tem que estar comprometido com a igreja. É sua responsabilidade de estar aqui, é sua responsabilidade de pregar, é sua responsabilidade de evangelizar quando houver necessidade, quando tiver convite, né? Necessidade tem todos os dias. Então assuma esse compromisso se Deus é o rei da sua vida e canta hosana. É um sinal de julgamento também. A entrada do Senhor Jesus para Jerusalém. Porque eu já disse que Jesus chorou e teve um juízo para aquele povo que cantava, mas não aceitaram o senhorio do Senhor Jesus, rejeitaram o Senhor Jesus. Então nós temos que ter esse compromisso, porque assim como Deus teve um juízo com Israel, Ele também terá um juízo conosco quando Ele voltar a outra vez. Figuramente falando, Jesus hoje ainda está montado num jumentinho. Hoje ainda Ele está humilde. Olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se eu bater na tua porta, abre. Ele está humildemente falando conosco, como se estivesse montado no jumentinho. Mas a Bíblia fala que em Apocalipse, quando Ele voltar, Ele vem montado num cavalo, como rei e como juiz, e não teremos mais chance.
João, quando tem a visão de Apocalipse, no capítulo 5, que está sentado no grande trono com um livro, o livro de todos nós, com aquele selo, com 7 selos, e aí clamaram, quem pode abrir esse livro, quem pode tirar esses 7 selos? E não foi encontrado nos céus e na terra, e nem debaixo da terra, alguém com possibilidade, com poder, com possibilidade de garantia, que pudesse abrir aquele livro. E João fala que ele começou a chorar, puxa, e agora, se não abrir esse selo, não vai poder fazer o juízo. Ele começou a chorar. A Bíblia fala que o ancião falou, calma, calma, que o Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, ele pode abrir o livro. É o Senhor Jesus glorificado no céu também, porque ele voltou para lá, está vivo. Glória a Deus por isso. Essa entrada triunfal de Jerusalém tem um sentido, um significado também de um julgamento. Mas também é uma prévia de esperança para nós. Porque nós temos hoje a oportunidade de tomar essa decisão. Então, conforme nós já dissemos, aceite o Senhor Jesus. É a chance que nós temos hoje, porque nós não teremos a segunda chance quando Jesus voltar. Hoje é a chance para você se entregar completamente. É uma revelação messiânica. Conforme Efésios 2:14, porque ele nos trouxe, Paulo falando, ele nos trouxe a paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derrubado a parede da salvação que estava no meio da inimizade. Os judeus, eles batiam no peito que ele era o povo de Deus, que seria salvo, que Deus tinha tudo para eles. Os demais não, os gentios não, somos nós. Mas Paulo fala que Jesus veio conciliar a isso. A salvação era para judeus e para nós, gentios. Glória a Deus por isso, que Deus não fez distinção de pessoas, deu a oportunidade aos judeus e eles não quiseram, e abriu essa oportunidade para todos nós, gentios, que somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. O contraste da expectativa também é um significado. O povo esperava um Messias político, mas veio para libertar espiritualmente, nós já dissemos. Eles não entenderam isso. Mas o povo de Deus, que tem o Senhor Jesus, o Messias messiânico, não político, mas espiritual, nós devemos, quem quer aceitá-lo, essa entrada triunfal, Jesus entra nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. A volatilidade desses corações. Esse coração que gritava, Hosana, Hosana, quando Jesus foi posto para decidir, crucifica Jesus, ou solta Jesus, ou solta Barrabás. O que eles gritaram? Solte Barrabás. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Por isso que Jesus chorou. Ah, Jerusalém, vocês não estão entendendo essa minha missão. Vocês estão cantando de boca para fora. E lá na frente, esse mesmo povo gritou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, nós, nessa semana de glorificação, semana da Páscoa, a semana messiânica para nós, Jesus que veio e que hoje reina em nossos corações, essa entrada triunfal, a gente possa cantar, porque Jesus entrou em nossas vidas. A conclusão que a gente pode tirar de tudo isso, que Jesus, entrando em nossas vidas, Ele reina e Ele mora em nós através do Espírito Santo de Deus. E nisso nos traz uma nova vida, uma esperança a cada manhã que se renova. E na leitura da palavra nos alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Jesus ainda
se apresenta como um Salvador humilde, que ainda lhe convida, mas quando ele voltar, ele voltará como juiz, conforme eu já adverti. Então, não perca tempo. Nesta semana de Páscoa, reflita mais sobre a condição que nos foi dada, porque nós não teríamos condições de nos salvar a nós mesmos se não fosse pelo sacrifício de Jesus. Foi o único, ou a única maneira que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos. Não existia outra maneira a não ser essa. Foi duro para o Pai, foi duro para o Espírito Santo e muito mais para Jesus, porque a Bíblia fala que ele deixou a forma de Deus para se tornar homem, para morrer em nosso lugar. Imagino a angústia que foi para Jesus suportar isso, porque ele era homem, mas ele suportou. Satanás visitou ele lá no deserto, após 40 dias de jejum, e tentou seduzi-lo para que ele desistisse desta grande tarefa, da libertação nossa, da salvação nossa, porque nós estávamos nos nossos delitos e pecados, e o nosso destino era a morte. Mas Jesus entrou em Jerusalém triunfantemente para que nós fôssemos nele também, tivesse essa vitória da nossa salvação em Cristo Jesus. Vivamos a Semana Santa com mais gratidão, com mais reverência. A gente vê as pessoas que, não só na Páscoa, mas todos os dias das nossas vidas, nós possamos ter essa gratidão em nosso coração, e é a santificação das nossas vidas. Algumas da Igreja Católica tem a Quaresma, que eles não comem carne, mas depois volta à normalidade. Mas nós devemos se santificar todos os dias das nossas vidas, estar continuamente com Deus, lutando para a nossa santificação, para estarmos perto de Deus. E essa condição também se reflete na igreja. A Bíblia fala que devemos nos reunir, porque é a vontade de Deus, porque foi Deus quem formou a igreja. A igreja é primordial para que possamos propagar o Evangelho. Essa vivência nossa aqui, os nossos vizinhos estão nos observando, talvez ouvindo as nossas canções, mas nós devemos proclamar o Evangelho aonde quer que nós estejamos. Que os significados da entrada de Jesus não seja só montar no jumentinho, mas o significado que nós dissemos aqui tem muito significado para as nossas vidas, e o principal dele é reconciliarmos nós com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.